Momento de Fé, com Padre Hudson Carlos Rabelo. Bom, então vamos por partes então. O mistério da Santíssima Trindade é um mistério grandioso. Como disse, é um mistério que não se explica. Se é mistério, não se explica, não é verdade? A doutrina cristã da Trindade. A palavra Trindade vem do latim trinitas, ou tríade, de trinos, que significa o quê? Tripla. É tripla. Então essa doutrina define Deus como três pessoas consubstanciais. Uma palavra difícil, a palavra consubstancial. Para vocês terem uma ideia, existe uma matéria na Faculdade de Teologia chamada Doutrina da Trindade. A gente está estudando teologia, demoramos um semestre, 6 meses para ver essa matéria. 6 meses. Né? A palavra consubstancial significa o quê? Que as três pessoas possuem a mesma substância, são igual natureza. Ninguém é mais do que o outro, tá certo? Pai, Filho e Espírito Santo, ninguém é mais do que o outro, é a mesma substância, por isso que chama consubstancial. Expressões que significam o quê? Pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um Deus em três pessoas, mas as três pessoas são distintas, cada uma é o que é, tá certo? Mas são uma substância única, uma essência única. Difícil de entender, não é fácil compreender isso. A palavra Trindade, a gente não vai conseguir encontrar na Sagrada Escritura, não vai. Nós temos alusões de maneira implícita, não explícita, na Sagrada Escritura. Por exemplo, Gênesis capítulo 11, a passagem da Torre de Babel, em que o povo queria fazer uma torre para chegar até Deus, e o que Deus falou? Desçamos e confundamos a sua língua. Desçamos, está no singular ou está no plural? Plural, portanto não é um, é mais de um, plural. Desçamos, as três pessoas, né? Que mais? Gênesis capítulo 18, a passagem que Abraão está sentado no pé do carvalho de Mambré, e de repente chega 3 homens, e Abraão se prostra diante dos 3, e ali Abraão começa a servi-los, e aí no final, eles dizem o seguinte: olha, o ano que vem nessa mesma época, quando voltarmos aqui, Sara, tua mulher, já estará grávida. Lá dentro da tenda, ela deu risada, ficou dando risada, ela escondidinha. Até ela falou: mas como que uma mulher velha dessa vai dar filho? E aí eles falaram: por que ela está dando risada? Lá fora. Então quer dizer, faz alusão a quem? A Santíssima Trindade também. Que mais? A passagem do batismo de Jesus, o Filho, o Verbo encarnado é batizado no Rio Jordão por João Batista. De repente vem o que? O Espírito Santo em forma de pomba. E depois, em terceiro lugar, veio o que? Uma voz, que é o Pai. Então ali está presente quem? A Santíssima Trindade. O Pai na voz, o Filho, que é o Verbo encarnado, que é Jesus, e o Espírito Santo na forma de pomba. Isso está em Mateus capítulo 13. No passado, minha gente, houve muitos erros. Se hoje é difícil a compreensão sobre o tratado da Santíssima Trindade, imagina um passado que não tinha muita coisa formulada. Então teve muitos erros no entendimento da doutrina da Trindade. E quando um erro cai sobre um dogma, ele se transforma no quê? A palavra começa com a letra H. Heresia. Heresia. Erro. E aqui o padre vai citar algumas heresias que surgiram na época, né? A primeira heresia:
monarquianismo, século I, século II. O que dizia essa heresia? Dizia que o Logos, que é o Verbo, né, o Filho de Deus, só se tornará pessoa no tempo, negando com isso o quê? A eternidade do Filho. Então, para essa heresia dizia o quê? Que o Filho só se tornou pessoa aqui, no tempo nosso, e que a eternidade do Filho nega, não existe eternidade, o Filho não é eterno, e ele é subordinado ao Pai. Heresia das bravas. Primeiro, que Jesus, que é o Verbo, não é subordinado ao Pai. Segundo, que o Verbo é eterno, desde o começo, como o Pai e o Espírito Santo, o Verbo também é eterno, e ele sempre foi pessoa, como o Pai e o Espírito Santo, tá bom? A segunda heresia, arianismo. Ário de Alexandria afirmava o quê? Que o Filho era criatura de Deus. Deus criou o Filho? Heresia, cuidado. Deus não criou o Filho, Deus gerou o Filho. Gerado, não criado. Temos que ter muito cuidado com isso. Nós somos criaturas de Deus, o Verbo não. O Filho não, o Filho é gerado. Padre, então explica para mim como que Deus gerou o Filho. É um mistério que eu falei para vocês. Nem Papa, nem Bispo, nenhum de nós sabemos isso, como ele foi gerado. Não tem jeito de saber, é um grandioso mistério, Então, o arianismo dizia o quê? Que Deus, o Pai, criou o Filho, que é o Verbo. Heresia, não criou, gerou, tá bom? Modalismo, uma outra heresia, dizia que as três pessoas da Trindade são somente três modos, ou seja, uma máscara que Deus vai trocando. Às vezes ele está no Pai, às vezes está no Filho e às vezes no Espírito Santo. Então nega as três pessoas, diz que é uma pessoa só que vai mudando de máscara, ora o Pai, ora o Filho, ora o Espírito Santo. Heresia, não é uma pessoa, são três pessoas em um único Deus, Uma outra heresia, subordinacionismo. O Pai é o maior, o Filho é subordinado do Pai e o Espírito Santo é menor ainda, ou seja, subordinado do Pai e do Filho. Heresia, ninguém é subordinado de ninguém. Ambos têm a mesma, ambos que eu digo os três, têm a mesma majestade, igual dignidade. Tá certo, minha gente? Por isso que é heresia, temos que ter muito cuidado com isso. E como que se combateu essas heresias, esses erros? 2 concílios, 2 encontros de bispos. O concílio de Niceia, em 325, e o concílio de Constantinopla, em 381. E desses 2 concílios saiu um símbolo de fé, que daqui a pouco nós vamos rezar. Aquele que fala assim, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Essa é uma resposta aos erros, às heresias trinitárias. Tá certo, minha gente? Muitos padres da igreja, padre, quem são os padres da igreja? São teólogos, filósofos, que ajudaram a pensar e a compreender a doutrina da Trindade e outras doutrinas também, como a doutrina cristológica. Eu estou aqui com um livro chamado A Trindade. Santo Agostinho escreveu. Esse livro aqui é uma joia, é uma preciosidade, mas muito denso. Não é qualquer pessoa que consegue lê-lo. Somente quem fez a filosofia e a teologia consegue ler um livro desse. Porque Santo Agostinho vai muito a fundo, muito denso, e fala sobre a doutrina da Trindade aqui. Eu até separei um trecho aqui para mostrar para vocês. O Pai, o Filho e o Espírito Santo perfazem uma unidade divina pela inseparável igualdade de uma única e mesma substância. Aquilo que eu falei, é uma única substância em 3 pessoas na unidade divina.
Não são, portanto, três deuses, mas um só Deus. Embora o Pai tenha gerado o Filho, e assim o Filho não é o que é o Pai. O Filho foi gerado pelo Pai, e assim o Pai não é o que é o Filho, e o Espírito Santo não é o Pai, nem o Filho. Difícil? Mas o que quer dizer isso, Padre? O Pai não é o Filho não é o Pai, e o Espírito Santo não é nem um Pai e nem um Filho. Como eu falei, três pessoas distintas da Santíssima Trindade. Não é difícil a compreensão, mas a base da nossa doutrina hoje, quem deixou para nós foi um santo, um bispo, chamado São Basílio de Cesareia. Ele formulou uma tese, e vou falar para vocês aqui em grego, mas depois eu traduzo, tá bom? Miausia intrice hipostase. O que significa isso, Padre? Uma essência em três hipóstases, ou três pessoas. Uma única essência. É uno, mas é trino em pessoa. Não são três deuses, mas trino em pessoa. Enfim, baseado nisso tudo, eu trouxe aqui um outro livro, e esse livro aqui, ele é mais acessível a todos. O Catecismo da Igreja Católica. Esse aqui todo mundo tem que ter. Todos têm que ler isso aqui. Isso aqui é a base da nossa fé. É a base. Isso aqui é basilar. Por exemplo, eu vou pegar para vocês aqui o número 253. Diz o seguinte: a Trindade é uma só. Não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial, aquilo que eu falei para vocês, uma mesma substância. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. Não podemos dizer que Deus está mais no Pai, ou que Deus está mais no Filho, ou que Deus está mais no Espírito Santo, Cada um é Deus por inteiro. É uno, mas é trino ao mesmo tempo. Não três deuses, mas três pessoas. O Pai é aquilo que é o Filho é aquilo que é o Pai, o Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho, ou seja, um único Deus, uma única substância. Mas se for falar em pessoa, repetindo, são distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho. Se é Pai, não é Filho, concordam? Então Santo Agostinho vai dizer o quê? Quem morreu na cruz foi quem? O Filho ou o Pai? O Filho. Quem veio em Pentecostes foi quem? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? O Espírito Santo. No batismo de nosso Senhor, uma voz que veio do céu dizia: esse é meu Filho amado, no qual eu ponho todo o meu agrado. Quem disse isso? O Filho ou o Espírito Santo? Nenhum dos dois, o Pai. E assim por diante. Veja que não é tão complicado de se entender. Um pouco difícil, um pouco denso. Até, mas só para a gente terminar, peço até desculpas para vocês, mas hoje tinha que ser assim. A gente às vezes tem que ir mais a fundo. O diamante mais raro é aquele que está mais no fundo, pois a gente tem que cavar mais, Mas mais do que entender, ninguém vai compreender o mistério. Ninguém. O Espírito Santo nos ajuda a colocar em prática a devoção à Trindade Santa. Aí sim. Então, mais do que entender, é preciso praticar a devoção à Santíssima Trindade. E sempre estamos invocando ela. Quando começamos uma oração, na hora de dormir, na hora de comer, quando a gente passa em frente a uma igreja, faz o sinal da cruz, enfim. E aí eu termino aqui para vocês, falando um trecho da própria vida de Santo Agostinho, que escreveu esse livro. Santo Agostinho era um homem muito inteligente, mas só que ele não era convertido. Sua mãe, Santa Mônica, rezou para ele mais de 30 anos pela sua conversão, mais de 30 anos. E ele estava vendo seus amigos se converterem, e ele não conseguia se converter, porque era muito inteligente, questionava muito. E um dos seus questionamentos era sobre a Santíssima Trindade. Como caber um Deus em três pessoas? Por que não são três deuses?
difícil de entender para nós, difícil, imagina para ele que não era convertido. E um dia, caminhando numa praia deserta, ele viu um menininho pequeno, cavando um buraco na areia e com uma cuia pegava a água do mar naquela cuia e jogava naquele buraquinho. E ele chegou perto do menino e perguntou: mas o que você está fazendo? O menininho falou: eu vou colocar a água toda do mar aqui dentro desse buraquinho. Ele sacudiu a cabeça e falou: isso é impossível. E o menininho virou e falou para ele assim: como é impossível você tentar entender a Santíssima Trindade. E ele foi caminhando, atônito com aquilo, com aquela resposta, e quando ele vira para trás não tem mais ninguém. Então, mais do que entender, mais do que tentar explicar, que nós não vamos fazer nunca, jamais, vamos viver plenamente a Trindade na nossa vida e na nossa caminhada de fé. Que Deus então nos ajude, nos fortaleça, anime a nossa vida, anime também a nossa missão. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.